paz de Jesus a todos nós. Muito bom dia quem nos acompanha aqui no Face, quem está no nosso culto online, e a cada um de nós que esse dia seja muito especial, muito proveitoso. Feriadão que a gente tem, não é? Graças a Deus por isso. Vamos orar pelo Brasil. Apesar de ser um feriado prolongado, a gente sabe que tem desdobramentos aí, não é? Muita gente sofre depois as consequências da violência, da bebedeira, da loucura. A gente não pode parar de orar pelo nosso país. Nós estamos arrecadando aí as doações e já vai ser no domingo que vem que a gente vai entregar. Mas dessa vez tem pouca quantidade de alimento, então eu quero só reforçar isso. Dá para você ainda durante a semana, ainda domingo que vem. Tem alguém aqui que está cuidando do Zezão, está por aqui? Não, outra pessoa? A Érica. Então, Érica, vocês vão sair domingo de manhã? Domingo de manhã, não é? Então, quem chegar bem cedo ainda pode trazer alimentos ainda, não é? Para a gente doar essas casas de recuperação, que são duas, né? Em Caucaia e Itapecerica da Serra. Irmãos, vocês têm acompanhado o que está acontecendo na Venezuela? E há mais de um ano atrás, nós conhecemos um casal que esteve aqui no Brasil. Ele é um missionário de lá da Venezuela mesmo. Eu não o conhecia, mas apareceu aqui em São Paulo e levantando sustento para ajudar na questão do trabalho dele. Trabalha com uma escola e através da escola alcança jovens, implanta igrejas. E eu não conhecia bem, então nem deu para a gente ter um compromisso com esse casal, mas naquela época nós levantamos uma oferta aqui para ajudá-la a voltar para a Venezuela. Não sei quantos de vocês lembram. Lembra disso? A esposa dele, venezuelana, falou aqui e o marido nem pôde vir porque estava em outra igreja. Então ele mandou um vídeo ontem para mim. Eu queria compartilhar com vocês, porque alguém que está lá na Venezuela, ele fala bem rápido e tem a legenda. Tenta acompanhar, prestar atenção aí nesse breve relatório que ele mandou para nós. El gobierno no dejó entrar la ayuda humanitaria. Quemaron los camiones con la comida y con las medicinas. En el proceso murieron decenas de personas. Parece que la vía diplomática y pacífica se agotó. Ya no hay diálogo posible. El único camino que parece viable es una invasión militar. Ya el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, comenzó a reunirse con las naciones aliadas, especialmente con Estados Unidos, para definir lo que sería una campaña militar. ¿Y cómo afecta esto a los venezolanos? De muchas maneras. Primero, el miedo de que en el proceso mueran muchas personas. No tenemos miedo a morir en manos de la invasión, pues un ejército aliado vendría solo por objetivos militares y bases militares. Nuestro miedo es morir en manos de los terroristas que apoyan a este gobierno, grupos irregulares, grupos que han dicho que apoyan al gobierno y que si llega a pasar algún tipo de invasión militar van a salir a matar a todos los que somos dirigentes sociales y opositores. Segundo, la crisis ha empeorado gigantescamente en los últimos días. No se consiguen medicamentos, los alimentos que se consiguen son extremadamente costosos. Los venezolanos vivimos las horas más oscuras. Como Misión UDCA no nos vamos a rendir. Vamos a ser valientes en el momento que más lo necesita nuestro país y nuestra región. Vamos a llevar el evangelio, los corazones están dispuestos. Pero la verdad es que hay una gran necesidad. Muchos niños mueren de hambre, mueren por falta de medicamentos. Por eso hemos diseñado la campaña Ayuda Humanitaria para Salvar Almas. Vamos a visitar 2 veces por semana 2 comunidades necesitadas. Vamos a llevarles ayuda humanitaria, alimentación, medicamentos. Pero lo más importante, a través de esta ayuda humanitaria, tocar su corazón para hablarles de Jesucristo y reciban en su corazón a Jesús. Y de esta manera poder salvar sus almas, poder ganar su vida para el reino. Y de esta manera convertiremos la mayor crisis
en nuestra región en la mayor cosecha de almas que hayamos vivido en nuestra misión y en toda nuestra isla de Margarita. Querido hermano y hermana en la fe que están viendo este video, necesitamos su ayuda. No es un momento fácil. No se trata solo de unos niños en Venezuela que necesitan un abrazo y unas palabras bonitas y ya. No, se trata de nuestras vidas que están en riesgo, en peligro, ante un sistema diabólico y satánico que quiere acabar con las vidas de los venezolanos y de los hijos de Dios. Mi familia y yo estamos viviendo este momento con valentía. Hemos decidido quedarnos en Venezuela. Entendimos que para este momento nacimos, para este momento estamos aquí. Estamos seguros y convencidos que la verdad va a ganar, que la luz va a vencer, que el evangelio va a prevalecer, pero necesitamos su ayuda. En Venezuela la victoria es de Dios, así lo creemos. Por eso hoy quiero invitar a aquellas personas que ya son socios de nuestro ministerio, que ya llevan un tiempo ayudándonos, a renovar su compromiso. Un año más, a pedirles que nos ayuden un año más. Y a aquellas personas que están viendo este video que aún no son socios de nuestra misión, les invito a unirse, a formar parte de este hermoso proceso que no solamente está llevando ayuda humanitaria, que está llevando alimentación a más de 1000 niños semanalmente, sino que también formen parte del avivamiento en nuestra región, que nos ayuden a seguir salvando almas en Margarita. Les invitamos a mandar sus ofrendas mensuales. Esas ofrendas van a ser convertidas en ayuda humanitaria para miles de niños, pero lo más importante, en almas salvas para el reino de los cielos. Você sabe, irmãos, quando a gente conhece um missionário, a gente faz o possível para obter informações da pessoa, referências, porque nesse mundo maluco tem muita gente que se levanta também como missionário, a gente não conhece, não é? Então, geralmente a gente pesquisa, vai atrás. No caso dele, nós não conseguimos ainda. Eu consegui só um contato aqui em São Paulo, um pastor, que já ouviu falar bem dele, né, desse missionário. Ainda assim, não temos informações suficientes. Então, eu já consultei alguém, estou indo atrás de informações, mas enquanto a gente não esclarece bem, não custa dar uma ajuda, não é? Então, eu já pedi para nossos líderes, nossos tesoureiros, diretoria, para liberar uma ajuda, pelo menos nos próximos 2 meses, que vem da nossa promessa de fé, da contribuição que você dá, pelo menos por enquanto, até a gente obter mais informações e dar uma ajuda mais efetiva. Porque, você sabe, a inflação lá é altíssima e qualquer dinheiro que se manda é altíssima para o dinheiro deles, mas o real tem muito valor lá. Tá certo? Então, qualquer ajuda que se manda serve para demais, ajuda demais. Então, eu estou trazendo esse vídeo para a gente continuar orando e de repente é uma porta que se abre para a gente fazer mais do que orar. Não é verdade? E vamos ser fiéis em promessa de fé? Você tem sido fiel em contribuir todo mês para missões, para sustentar os missionários? Isso aqui é missões também. Como também ajudar os necessitados também faz parte do objetivo da igreja. Eu queria aproveitar esse momento e pedir para Deus, com vocês, orar a Deus, primeiro para acalmar nosso coração. Talvez você venha de uma semana agitada, a cabeça ainda tentando sintonizar com tudo que está acontecendo, aí vem essas informações. Vamos pedir para Deus acalmar nosso coração. Você tem lutas pessoais também, você tem necessidades também, o mundo também tem. Então vamos agora acalmar nosso coração na presença do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele é um cavalheiro, Ele é educado, Ele é amoroso, Ele conhece as profundezas do nosso ser e Ele ministra a paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei engrandecido entre as nações, diz a palavra do Senhor. Ó Deus, como é importante para nós, como é fundamental a gente reconhecer Tua grandeza, Tua soberania sobre tudo, sobre todos. Tu és Deus, tremendo, incrível, cheio de atributos que a gente nem consegue compreender. A Tua onisciência, onipotência, onipresença, Teu amor incondicional, Tua santidade tão
exaltada, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és exaltado acima dos querubins, acima dos seres mais santos, mais poderosos. O teu querer vai prevalecer. Quão insondáveis são teus pensamentos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem foi conselheiro de Deus? Pois todas as coisas existem por Ele e para Ele. Então nós te exaltamos agora, Pai. Tão importante é pertencer a Ti, é ter o Senhor tão perto de nós, não um Deus ausente, mas um Deus que se compadece, um Deus que nos visitou pessoalmente, o Teu Espírito que intercede por nós. Jesus que é cheio de compaixão. Nós clamamos pela Venezuela, clamamos por dias melhores para esse povo, clamamos para que essa opressão espiritual, econômica, acabe, Senhor. Não entendemos porque demora tanto, porque se prolonga esse sofrimento desse povo. Famílias saindo de suas casas, andando a pé, sem comida, indo para outro país, deixando parentes, e às vezes se tornam até mendigos, dependentes de outro país, sofrendo, como está acontecendo lá no norte do Brasil. Então nós clamamos um livramento, um socorro, uma libertação desse cativeiro. Por favor, Senhor, como disse esse missionário, que o Teu Evangelho prevaleça nesse país. E é a Tua palavra que fala que o Senhor remove reis e estabelece reis. Então pedimos urgentemente uma graça do Senhor para essa nação. Pedimos também, Pai, pelas pessoas no Brasil, vítimas de chacinas, vítimas de o que aconteceu, por exemplo, há um mês atrás, lá em Minas Gerais. A justiça é muito lenta. Pai, nós ficamos tristes de ver que episódios se repetem de agressão à natureza, agressão à vida humana, e essa frieza de socorrer, de ajudar, de honrar as pessoas que perderam posses, que perderam famílias inteiras. Ó nosso Deus, intervém, ampare essas pessoas, Pai, que a lei seja ágil, a justiça seja ágil para socorrer essas pessoas que estão sofrendo tanto dia após dia sem esperança. Nosso Deus, pedimos também pelo Seu Francisco, o pai da Anaíla, que está internado com câncer, sofrendo bastante. Pedimos o Senhor para intervir, para agir na vida dele, Pai, restaurando, que ele tenha a oportunidade de ouvir lá no íntimo dele Teu Evangelho, crer no Senhor, e mais importante do que a cura física, a certeza da vida eterna. Mas bom seria também a cura física, mas nós pedimos que a Tua vontade prevaleça na vida dele, que ele tenha a oportunidade de Te conhecer nessa situação. Visite cada um aqui, Senhor, no nosso dia a dia, lutas pessoais, perigos, temores, situações financeiras, conflitos em casa. Senhor, ilumine nosso entendimento para a gente não ficar amarrado, atrapalhado, tentando ser Deus, tentando ser o Senhor e vivendo frustrado. Por favor, Pai, ajude-nos a dividir, porque as nossas costas são pequenas, limitadas, e o Senhor aguenta. O Senhor é Deus, nada é impossível para o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Nós começamos Semana da Restauração, há 4 semanas atrás. A primeira mensagem que nós ouvimos foi: caia na real. Caia na real. Você é limitado, você não é Deus, as situações são maiores, tem certas situações que nós não temos controle sobre pessoas, não temos controle sobre circunstâncias, tem certas questões que vêm na nossa vida que a gente fica atado, não consegue resolver, tem que, segundo passo, olhar para Deus. Nós somos fracos, limitados, Deus é poderoso, mas não somente poderoso, Ele deseja nos socorrer, não deixar aquela chaminha como se fosse na vela. Sabe quando você cerca a vela, que você não quer que a chama se apague? Assim é o Senhor Jesus também. Ele não veio apagar
a chama que está fumegando. Ele quer cercar para a gente ter resistência, resiliência e aguentar firme. É o passo da esperança. Ouvimos também o passo do compromisso, que tem a ver com entregar o senhorio para Jesus. Já ouviu falar dessa palavra senhorio? Faz tempo que a gente não fala dela, né? O que é o senhorio de Cristo? A própria palavra já deriva de Senhor. Senhor é aquele que comanda, aquele que domina. Tem muitos cristãos que já entregaram a vida para Jesus. Sabe aquela cadeirinha? Que sentado na cadeira está o eu, bem grandão. Esse eu manda, desmanda, faz do jeito dele, é orgulhoso, bateu, levou, fala que depende de Deus, mas na hora H fica nervoso, ansioso, culpa todo mundo. Esse eu, sentado na cadeirinha da nossa vida, precisa ser destronado. O que é destronado? É sair do trono. E ao lugar desse eu grande e orgulhoso, precisa colocar Jesus Cristo. Isso é o senhorio. Quer dizer, você passa o controle da sua vida para Cristo. E o seu eu fica no devido lugar dele, que é ali aos pés da cadeira. É ele que manda nesse eu inquieto, insatisfeito, arrogante, cheio de razões, cheio de justificativas. O que é senhorio de Cristo? É o destronamento do eu. Esse é um estágio de maturidade que nem todos os discípulos de Jesus chegaram lá. Porque tem alguns que estão ali disputando Jesus e a pessoa, né? Empurra Jesus para lá, dá licença, Jesus. Dá licença, porque isso aqui eu cuido, isso aqui o senhor não entende, não. O senhor entende só de igreja. De negócio particular, eu entendo. Ou isso acontece só comigo? E na semana passada, nós vimos sobre o passo da limpeza. Como é bom uma bela faxina na casa, não é? Tem mulheres que gostam tanto da faxina que elas só ficam bem quando a casa está limpa. Aí está de bom humor, né? Está feliz da vida, tudo no lugar, as coisas bem certinhas. Mas se está tudo bagunçado, marido leva a culpa, filho leva a culpa, e às vezes com razão, não é? Porque é uma extensão delas, né? Olha, eu não sou mulher, mas eu percebo um pouco da alma feminina, né? Como se fosse ela a casa. Se a casa está bem, ela está bem. Se a casa está mal, ela está mal. Mas para nós, Daci, tanto fez, tanto faz, né? Mas Deus criou a gente assim, nessa beleza que se harmoniza as coisas, não é? Então dê graças a Deus pela sua esposa. Seu porcão, dê graças a Deus pela sua esposa. A gente tem que facilitar a vida delas. Agora, meus irmãos, ao falar sobre limpeza na semana passada, limpeza a gente falou, são situações que nos amarram ao passado, vem à nossa memória, nos trava, certos bloqueios que a gente é criado desde pequeno, não é? Rótulos que tatuam o nosso coração, você não vai conseguir, você não vai vencer na vida, você é preguiçoso, você não tem jeito, você é retardado. Já aconteceu com você de ouvir coisas assim? São bloqueios, né? Traumas do passado. E nós falamos na semana passada de fazer um inventário moral. O que é um inventário moral? É você sentar a sós, você e Deus, falar: Senhor, revela-me o que aconteceu no passado, alguma amargura, algum trauma, palavras que eu ouvi, que me machucam, eu lembro, dói o coração, aperta, me deixa assim triste, aborrecido, depressivo. Então, se você não fez esse exercício, tomara que você tenha feito, né? Nós falamos sobre isso a semana passada, fazer um inventário moral, você e Deus, sem distração, sem ninguém te atrapalhar. É um momento especial, gente. Se a sua saúde estiver complicada, você ter um exame aí, uma suspeita de um tumor,
de uma doença séria, você não é obrigado a parar? Não, mas eu não posso parar. Estou com um tumor aqui no esôfago, mas eu não posso parar. Vou tocar minha vida, não acredito em doença e vamos para frente. É assim que funciona? Não, geralmente você obrigatoriamente separa, vai atrás, pega a senha, pega a fila, você trata, porque você passa dentro de tomografia computadorizada, às vezes fica até, não pode nem mexer a cabeça, dá um desespero, você está ali, não pode, não pisca, aí você fica ali, e você não para cuidar do corpo. Então, espiritualmente, há momentos que a gente tem que fazer essa sondagem com o Senhor e falar: Senhor, limpa essa casa aqui, joga esse lixo para fora, tira de dentro de mim, ajuda-me a identificar. Isso já começa esse processo de restauração na nossa vida. Esse foi o passo da limpeza que nós falamos a semana passada. Hoje, nós vamos trabalhar sobre um próximo passo, que é o passo da transformação. Você vê que são 8 passos a gente está seguindo a cada semana, e no seu cartão está escrito humildade, porque para ser transformado é preciso tirar o orgulho que eu já comecei a falando. Ninguém vai ser transformado com esse eu grande. Talvez você está ouvindo aqui a palavra de Deus, mas o seu eu é tão grande e o ouvido desse eu é tapado. Parece que está ouvindo, mas não está ouvindo. É meramente um protocolo, está na igreja. Não é algo que quer uma intimidade, um envolvimento com o Senhor. Nós temos desenvolvido ao longo da nossa vida certos padrões errados de comportamento, que nós chamamos falhas de caráter. Uma sequência de atitudes que nós atuamos de maneira até automática. Você nem pensa e pisa na bola. Está tão impregnado dentro da gente que a gente já age, reage com falhas de caráter. Então a gente vai ver sobre isso. E tem falhas de caráter que não desaparecem de um dia para o outro. Mesmo após a conversão, pastor, mesmo que você tenha 20, 30, 40 anos de vida cristã. Deixa eu começar a falar uma coisa que eu não falei. Oi, eu sou o Edgar. Eu tenho certas falhas de caráter. Eu vou enumerar algumas delas aqui. Eu não vou falar todas, que a gente tem um pouco de vergonha. Mas eu luto com ansiedade. É algo que pega forte na minha vida. Às vezes eu tenho que fazer uma lista de versículos em certas fases que eu passo do ano, e antes de dormir eu tenho que ler aqueles versículos para acalmar meu coração. Como aquele: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará. Aí eu tenho que pensar nisso: guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Porque na hora que eu durmo, talvez você tenha facilidade, mas a minha mente continua trabalhando. Então eu tenho que calmar. Vem sono. Ser agitado assim, então é uma falha que eu tenho, né? Ansiedade. Eu tenho tendência para depressão, vem de família isso. Da minha avó, e mãe, e parentes, tios, tendência para depressão. É uma coisa, daqui a pouco eu vou falar, uma carga hereditária que nos acompanha. Eu tenho lutas também com a procrastinação. Né? A procrastinação é você ficar adiando as coisas, sendo que você tem que ser proativo. São falhas de caráter que eu tenho, que são lutas para mim. Márcio, você pensou que seu pastor era o cara? Sou fraco, tenho minhas lutas, mas é na dependência de Deus que a gente vai vivendo. Não é verdade? Então, a nossa proposta de hoje, nesse slide aqui, não é se esforçar mais para mudar. É entregar-se mais para Deus. Porque dá vontade de mudar assim, apertar um botão dentro da gente, não dá? Muda, miserável. Tem esposa que queria fazer isso com o marido, né? Você não, Lúcio, que tem um marido maravilhoso. Mas a dona Sandra queria mexer aqui. Muda.
Então tem paciência com seu marido, como ele tem com você também, né? Então, você entendeu a diferença? Não é se esforçar mais para mudar. Em outras palavras, é procurar ser cheio do Espírito. É ser cheio do Espírito. Ele é o nosso santo remédio para esse gênio tão forte nosso. O egoísmo, acessos de ira, vaidade, complexo de superioridade, de inferioridade, tem origem em meus erros ou erros dos outros, em que eu assimilei, e eu tento compensar esses meus erros com atitudes que me perseguem e às vezes me deixam ainda mais atrapalhado. Essa coisa de falha de caráter, você quer ver um exemplo? Mentira, vou usar o exemplo da mentira. Tem pessoas, mesmo cristãs, que não conseguem parar de mentir. Você imagina uma mulher, uma esposa que é preocupada. Aí o marido bate o carro, é um prejuízo, ele se machuca um pouco, alguma escoriação. Aí ele liga para a esposa e ele fala para a esposa assim: tá tudo bem, meu amor? Tudo bem. Olha, eu queria te falar que o carro quebrou. Eu falei o quê? Ele bateu o carro, se machucou, mas ele fala o quê? O carro quebrou. Aí você fala assim: isso é mentira, pastor? É mentira ou não é? Não é mentira? Você tem um filho que você pergunta: filho, suas notas estão boas na escola? Boas? Ele fala: ah, pai, eu nem sei ainda, porque está demorando para sair o boletim. Mas ele sabe. Não sei ainda. Isso é mentira ou não é? Você, mulher, você queria muito comprar uma roupa, sei lá, um equipamento para casa, uma coisa até legal que você gosta, está precisando na sua casa, mas você sabe que seu marido combinou com você o orçamento de gastar X ou não comprar tal coisa. Aí daqui a pouco a esposa, vamos imaginar que o produto custe R$800, tá? R$800. E ela pagou R$800. E ela tinha um dinheiro extra, guardado. Uma reserva que era dela. Não pegou nada de ninguém. Era do trabalho dela. Aí o marido chega e ela fala: ô meu amor, olha só que eu comprei. Aí ele falou: mas nós não combinamos. Quanto custou isso? Custou só 200. Isso é mentira ou não é? Falha de caráter. Falha de caráter. Você é um santo homem aqui na igreja, ficha limpa. O que é ficha limpa? Frequência aos cultos, dízimo em dia, boa reputação no trabalho, leitura bíblica em dia. Aí você é parado da imigrante por excesso de velocidade. Vem o guarda rodoviário, encosta do seu lado e pergunta para você: você sabe o que aconteceu? Aí o cara de pau, você: o que aconteceu, seu guarda? Alguma emergência? Não, você ultrapassou a velocidade. Aí o guarda pega o talão da multa, mas antes de preencher, ele olha para você e fala assim: existe uma outra maneira. Existe uma outra maneira de você resolver isso. Ele te deu a deixa, não é? E você é um crentão, ficha limpa. Aí você fala assim: 50 dá? A multa é 700, sei lá, 500. 50 paga. Isso aí é o quê? Falha de caráter. É você não enfrentar a sua desobediência. É você não assumir: seu guarda, eu estou errado. Eu ultrapassei a velocidade. Eu devo pagar pelos meus erros. O senhor é a autoridade. Pode multar. Isso é ter caráter. É pessoa que enfrenta, que não fica se desculpando. O camarada acorda tarde, está meio gripado. Já acordei tarde mesmo, pega mal, chega atrasado. Eu consigo um atestado. Vai lá no médico, consegue um atestado e liga para a empresa: estou passando muito mal, estou ruim, hoje eu não posso trabalhar. Isso é o quê?
falha de caráter. Gente, para você pensar, se isso você entende o que é falha de caráter. Você é gente boa, tem virtudes na sua vida, mas dá uma de malandro. Não assume, vai tratando as coisas. Tinha um camarada na Bíblia que era desse jeito. Qual o nome dele? Trapaceiro. Ué, você nunca ouviu falar do trapaceiro? Era o nome dele. Qual o nome dele? O enganador. Quem era ele? Jacó. Porque quando ele nasceu, era gêmeos com Esaú, ele já nasceu grudando no calcanhar do irmão. É até cômico isso, né? Como é que um gêmeo nasce pequenininho, grudado no calcanhar do irmão? Aí a família achou aquilo até cômico. Vamos chamá-lo de manipulador, que é mesmo sinônimo, tá? Manipulador, trapaceiro, enganador, era o Jacozinho. Então o nome dele carregava um estigma, uma marca, em que o nome dele se fundiu, se grudou com a sua personalidade. Aquele nome de Jacó ficou unido à sua personalidade e ele cresceu desde pequeno assumindo a identidade. Eu sou um cara enganador. Essa é a minha missão. Esse é meu destino. Faz parte da minha vida a mentira, o engano, a trapaça, a manipulação. É tanto assim que o filho mais velho, segundo o costume, a cultura do Antigo Testamento, o filho mais velho seria o herdeiro da herança dos pais. O herdeiro, vamos dizer assim, que ganharia 50% da herança se tivesse outros irmãos. Então, 50% iria para o filho mais velho. Então, Jacó, sabendo que Esaú seria mais privilegiado do que ele começou a tramar para roubar a bênção do irmão. E enganou o irmão até por um prato de comida. Fez lá uma comida saborosa, o irmão era muito carnal. Tem gente que é assim, porque por causa de um prato de comida ele vende a alma. Fica doido, nervoso. Né? Você já viu alguma semelhança com a realidade? Esaú era esse camarada assim. Chegou do trabalho e sentiu, e o Jacó, na moita, fez uma comida, um cheiro, uns ingredientes ali a mais, e o cara chegou quase morrendo. Aí ele fala assim: dá um prato de comida desse. Aí o Jacó falou assim: eu só te dou um prato de comida se você passar para mim o direito de primogenitura, a parte principal da herança e a bênção de Deus mais para mim do que para você. Quando meu pai morrer, que era um costume, né, o pai abençoar o filho, na hora do meu pai morrer, eu quero que meu pai, ao invés de colocar a mão na sua cabeça, dê a primeira bênção para mim e a segunda bênção para você. Olha, ele está interessado nas bênçãos de Deus, mas ele era invejoso do irmão. Será que isso acontece conosco? Tem inveja do dom do outro irmão? Ah, mas por que Deus abençoa tanto aquele irmão? E eu? Eu estou orando tanto para conseguir um bom emprego, aquele ali, ó, é um cristão meia boca, já conseguiu o emprego dele, e eu estou aqui. Deus está tratando com o seu caráter, não é verdade? Voltando para a história. Esaú falou: dá essa comida aí, eu tenho um ponto de morrer, o que me interessa direito de primogenitura? Olha como é que ele desprezou, Hebreus fala que ele desprezou uma herança espiritual e material também, né? Bom, para encurtar a história, era um lar quebrado. O pai preferia o filho Esaú, a mãe, Rebeca, preferia o filho Jacó. E a mãe, ela vivia mancomunada, cúmplice do filho enganador. Sabe a mãe que quer favorecer um filho mais do que o outro? É porque o Esaú é um menino assim, já é um menino que se vira, é grosseiro. Jacó é um menino de carne. Ele me abraça, ele fala que me ama. Na festa de aniversário, é o primeiro a dar o bolo, eu recebo o bolo de Jacó. Esaú está pouco se lixando com meus filhos. E aí, falou assim: filho, você vai para o momento que vai abençoar vocês. Então, aí ela bateu no sistema ali. Eu nem queria estar falando isso, que você vê a Bíblia e fala. Não é verdade?
falando isso? Bom, tem gente aqui que não leu a Bíblia ainda, leu o versículo, vamos lá. Aí o filho falou assim: mãe, o pai não enxerga. Tudo bem, eu vou chegar lá perto dele, mas ele não enxerga, porque o pai tinha falado assim: Esaú, prepara uma caça para mim, que eu vou te abençoar. Isso antes, né? Prepara uma caça. O Esaú saiu para caçar o animal. Enquanto o Esaú está caçando o animal, que demora até achar o animal, ficar em cima de uma árvore, com um arco, com a flecha, esperar o animal beber água. Então isso demora. Enquanto isso a mãe fala: eu vou matar um cabrito, e você finge que é seu irmão, e aí você leva a caça para o seu pai, ele vai comer aquela caça, depois você chega perto dele e fala: pai, me abençoe, pai, aquela bênção, e dê para mim os direitos de seu filho primogênito. E o pai estava cego. Aí o filho falou: mãe, meu irmão é peludo, meu irmão parece um macaco, agora eu sou liso. Meu pai vai desconfiar. Sabe o que a mãe falou? Fica tranquilo. Pegou as roupas do irmão, vestiu Jacó, os pelos de animais forrou o braço dele. Aí ele chega lá com a comida saborosa e fala: pai, aqui está a caça que o senhor me pediu. Aí o pai falou assim: quem é você, meu filho? Eu sou seu filho Esaú. Quem era ele? Jacó. Filho, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Que estranho. Pai, me abençoe. E abraçou o pai, engambelou o pai ali, o pai põe a mão na cabeça dele e abençoa. Quando o irmão Esaú chega: pai, está aqui a comida, está aqui a caça, o senhor me abençoa? Aí o pai falou assim: eu já passei todos os direitos para seu irmão, para o Jacó. Sabe o que Esaú fala? Grita, chora, resmunga, bate porta e falou assim: eu só vou me consolar quando matar meu irmão. O que a mãe foi fazer? Chegou lá e falou para o pai, né, Isaac: nossos filhos estão brigados, um vai matar o outro, eu vou perder meu filho. Manda meu filho embora, o Jacó, para a casa dos meus pais, até o irmão dele ficar calmo. Sabe o que vai acontecer? Jacó vai sair de casa, vai para a casa dos parentes, bem longe, na Mesopotâmia. Quanto tempo vai passar isso? 20 anos que ele passa lá. Por causa do engano da trapaça, mãe com filho, a própria mãe perdeu o filho. Perdeu os dois, na verdade, né? Porque o relacionamento ficou ruim com Esaú, e perdeu o outro, que ela vai morrer nesse período de 20 anos, e nunca mais ela vai ver o Jacó. Consequência de quê? Dessas armações. Tudo isso eu contei porque Jacó vai passar por uma profunda mudança. As falhas de caráter de Jacó já vêm desde Abraão. Abraão era mentiroso. Ah, pastor, mas Abraão não era sangue bom? Era. Gente boa, Abraão. Mas teve uma hora que ele ficou com medo de falar que a esposa dele era a esposa dele, a Sara, porque era bonitona. Sara, onde chegava, abalava. Aí Abraão perguntaram para ela: quem é essa mulher? Minha irmã. Porque se ele falasse que era esposa, iam matá-lo e tomá-la dele. Quando ele fala que é irmã, muda de uma coisa para outra, vai tratar ele como VIP. Você entendeu? E ele não teve cuidado com a esposa, porque aqueles homens poderiam roubar a esposa dele, mas a mentira prevaleceu. Isaac, depois vai ter problema com a mentira, que vai mentir sobre a Rebeca em outro momento. E Jacó? Acabei de falar, enganador, trapaceiro. Jacó passa 20 anos ali cuidando de ovelha. Jacó, cuidando de ovelha do sogro. Qual o nome do sogro dele? Labão, que era outro trapaceiro. E trapaceiro encontra trapaceiro, né? Aí os dois ficam ali, agitam, Labão e Jacó. Você não sabe o caldeirão de confusão, de engano que tinha ali. Acontece que Jacó volta para casa. Vai atravessar um rio. No meio do rio, ele luta com um anjo, que era a própria personificação de Jesus antes de ser Jesus, a segunda pessoa da Trindade, né? o Jeová. Luta com Jacó. E aí o Senhor pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Quando ele fala Jacó,
É como se passasse um filme na vida, a biografia dele, desde que ele era bebezinho, né, pequenino, que era enganador. Ele tem que admitir para Deus: eu sou isso mesmo, eu sou uma pessoa enganadora, trapaceira, manipuladora, cheia de falhas de caráter. Eu sou assim, eu sou insustentável, eu sou ingovernável, mas eu não largo o Senhor. Eu não largo do Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. O que eu mais quero na vida é ter intimidade com o Senhor. Eu estou cansado de ser um Jacó. Eu estou cansado de passar minha vida nessa vida achando que eu levo vantagem, que levo vantagem. E naquela hora, Deus fala para Jacó: a partir de agora, você não se chamará mais Jacó. A partir de agora, seu nome será Israel. Porque você lutou contra Deus e você quis a bênção de Deus, sem manipulação. Você mesmo quis a bênção de Deus comigo, sem maracutaia. A partir daquele momento, Jacó vai andar manco, porque o anjo tocou no quadril dele para que ele não esquecesse daquele encontro com ele. Então Jacó vai andar mancando para lembrar: eu não posso agir pelas minhas falhas de caráter, eu preciso que Deus dirija a minha vida. E aí ele vai se reconciliar com o irmão, graças a Deus termina bem essa história. Mas o passo que tem a ver com o que a gente está falando aqui: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. Olha, voluntariamente, não é obrigado, tá? A pessoa quer, voluntariamente. Eu me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Você está disposto a isso? Eu acho interessante você falar no CR: oi, eu sou o Edgar. Geralmente o nosso nome é muito desvalorizado. Geralmente a gente nem tem nome, não é? É número. Quando você vai num lugar, a sua senha é 25, 30. Você tem um RG, você tem um número lá do cadastro, do convênio, sua habilitação tem um número. Geralmente o número do contribuinte, a sua casa tem um número, seu CPF. A gente está perdendo essa noção de identidade. Então Deus nos valoriza como pessoa, como gente, que tem rosto, mas também tem nome. Então numa igreja, a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não ser apenas rosto. Um rosto na multidão. Você tem nome, você tem uma história, você tem pai, você tem mãe. E quando a gente fala de nós nos reunimos num pequeno grupo, durante a semana, é porque isso resgata esse aspecto pessoal. Eu olho no seu rosto, você fala: eu estou com luta com meu filho, eu estou com depressão, eu tenho dívida, eu estou passando uma crise com a minha esposa. Então, num pequeno grupo, você se dá a conhecer. Você não esconde aqui, porque no culto aqui a gente não consegue ter comunhão com todo mundo. A comunhão é com a nuca da pessoa que está à sua frente. Você não conhece sobre ela. Você tem uma vaga noção, né? Encontra essa pessoa na rua: oi, tudo bem? Mas essa aproximação a gente precisa resgatar, porque nos ajuda a sermos mais humanos, né? Mais pessoais. Então, vamos ler juntos isso aqui? Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Por que remover nossos defeitos de caráter? Por que isso é importante? Porque é importante trabalhar para tirar esses defeitos de caráter. Por exemplo, você tem uma mania de uma pessoa fala uma coisa com você, você está com mal-estar, você joga na lata uma resposta dura para a pessoa. É um defeito de caráter. Você é uma pessoa reagente. Mal alguém te fala uma coisa, você já responde assim, na doida. Não para. Bateu, levou. Isso é falha de caráter. Não é verdade? Ué, pastor, por que isso é falha de caráter? Eu sou assim mesmo. É meu jeito. Tiago 1,19 vai falar que toda pessoa seja pronta para ouvir, demorada para falar, demorada para se irar.
Não é a Bíblia que fala isso? Ou a Bíblia não devia falar isso? Vou tirar esse versículo fora, porque não combina comigo. Eu só quero o versículo que tem a ver comigo. Então, rasga fora. Qual é o tamanho da sua Bíblia? O tamanho da minha Bíblia, eu só leio Salmos, eu gosto de Gálatas e João. Está de bom tamanho a Bíblia para mim. Ué, mas a Bíblia é a Bíblia. Toda ela. Tem gente que só gosta passa 10 anos e só lê Salmos, só lê Salmos, só lê Salmos. E olha lá se lê os 150. Então, meus irmãos, por que a gente tem que remover defeito de caráter? Porque dá uma falsa sensação de segurança, sugam nossa energia e o nosso tempo. Nós precisamos de mudança de comportamento se a gente quer manter limpo. Agora, você só vai mudar. Escuta o que eu estou te falando. Você só vai mudar quando a dor da sua falha de caráter for tão grande que vai te levar a querer mudar porque você não suporta mais. Agora, se você tem o pecado de estimação e te dá uma falsa sensação de segurança, para escapar de falar a verdade, você mente para você escapar de um confronto, então está conveniente para você. Mas um dia a casa vai cair e você vai falar, eu não posso mais. Porque dá muito trabalho você mentir do que você ser sincero. Porque quem eu estou dando um exemplo, pode ser ira, pode ser uma vaidade, pode ser uma pessoa que é um consumista, compra sem parar. Isso dá prejuízo também. Qualquer falha de caráter vai te cobrar depois um ônus muito caro. Mas se você perceber que dói, é igual o Jacó falou para Deus, eu não quero mais ser assim, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Olha, a Bíblia fala para nós isso aqui, ó. Portanto, meus irmãos, para quem que ele está falando? Para crente ou não? A Epístola aos Romanos. Por causa da grande misericórdia divina, peço, rogo-vos, que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Se não mudar a mente, não adianta mudar o comportamento, porque cristianismo não é assim, não faça isso, não roube, não desonre seu pai, não cobice, não minta, não faça isso, não fale palavrões, não transe antes do casamento, não faça isso. Você vai continuar fazendo. É igual, tem certos barcos que a pessoa está guiando o barco e você coloca no piloto automático, vamos imaginar assim, a pessoa está em alto mar, aí ele coloca no piloto automático para voltar para a praia. Está lá o piloto automático para voltar para a praia. Ele está guiando o barco. Aí ele muda com as mãos para não ir para a praia, para ir mais para o mar. Só que se ele largar o volante, o que é que vai acontecer? O barco vai voltar para a praia, porque ele está lá na máquina, está na bússola do barco, é para voltar para a praia. A nossa vida, a nossa natureza dentro de nós tem que ser mudada lá no íntimo. Lá no íntimo. Eu quero agradar ao Senhor. Porque quando lá no íntimo a gente trabalha essas emoções adoecidas, fica mais fácil viver. Porque não é simplesmente, não vou fazer isso porque algum irmão da igreja vai ver. Não vou fazer isso porque eu sou crente. Não, meus irmãos, é uma coisa lá no fundo, transformar a nossa mente para a gente experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável, vontade de Deus. Em outra tradução, não vos conformeis com esse estilo de vida das pessoas que não têm caráter. Não vos conformeis. Tem cristão que é conformado com o mundo, ele tem nome de crente, mas vive como não crente. É só fachada. Consome os mesmos produtos, mente do mesmo jeito, bebe do mesmo jeito, trai do mesmo jeito, mas tem nome que está crente. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse estilo de vida. Transformai-vos pela renovação. Então tem crente que é conformado com o mundo e tem crente que é inconformado.
Eu quero agradar ao Senhor. Olha, bem rapidamente aqui, pode desligar o slide? Nós vamos ver a origem dos nossos defeitos de caráter, a dificuldade de livrar deles e como podemos cooperar com Deus para o processo. Primeiro, a origem dos nossos defeitos de caráter. A origem. A primeira origem é biológica. Está no nosso DNA essa questão de defeitos de caráter. Os nossos cromossomos, dos pais e das mães, e da mãe. Das mães não. O pai e da mãe. Então nós trazemos uma carga genética. Eu falei aqui do Jacó que o Abraão já era mentiroso, Isaac era mentiroso e o pai, o Jacó, mentiroso. Você conhece alguma família que tem certos defeitos de caráter que passa de pai para filho? Você conhece? Ih, pastor, estou lembrando. Não lembra só dos outros, não. Lembra do seu também. Não é? Biológico. A genética explica essa predisposição, mas não desculpa. A genética fala que a gente nasce com uma certa carga, mas não é desculpa para nosso pecado. E tem uma carga até física. Eu lembro quando eu era criança, meus tios falavam assim, o andado desse menino é parecido com o avô. Que era eu, né? Eu tinha um andado, meu jeito de andar, até a orelha dele é a cópia da orelha do avô. Você vê, eu peguei uma carga genética. Certos defeitos de caráter vêm assim, vêm da família. Mas isso não é desculpa para a gente pecar. Por exemplo, outra origem das falhas de caráter é uma origem não só biológica, mas sociológica. Você cresceu num certo lar, certos amigos, a escola onde você estudou, a cultura da sua casa, a sua formação, seja bons hábitos ou maus. Você quer ver um exemplo? Na sua casa ninguém escovava o dente. Todo mundo comia de boca aberta, mascava chiclete de boca aberta. Está comendo ali, está falando, todo mundo fala porque é um comportamento que todo mundo suporta, todo mundo tolera. E a coisa mais natural do mundo é isso. Aí a mãe serve um brócolis na hora da refeição, o pai fala assim, Aí as criancinhas olham o brócolis, faz o quê? Nem experimenta. Carga que a gente pega, você aprendeu a bater, reclamar, desprezar, mal amado, rejeitado, aí você desenvolve aquelas reações. Chamar a atenção das pessoas, o jeito que gosta de chamar a atenção. Aí você tenta, por exemplo, uma garotinha que não era muito reconhecida pelos pais, ela cresce assim, carente e tal, os pais desprezavam, não reconheciam o esforço da menina, então ela cresce tentando chamar a atenção para ser amada, para ser reconhecida, porque ela cresceu no lar onde as pessoas não ligavam para ela. Aí ela quer chamar a atenção pela roupa, pela falta de roupa, pela beleza física, troca atrás de um afeto, atrás de um amor barato, se vende nesse sentido para querer compensar, ter segurança numa situação assim. Então isso é a forma como a pessoa é criada. Mas isso não é desculpa para ninguém falar assim, eu fui criada assim. As escolhas que a pessoa faz, ela faz escolhas na vida. E algumas de nós têm manias, mesma comida, mesma roupa, mesmo carro, mesma forma de gostar, mesma forma, hábitos, a pessoa fica preso. Você não quer mudar, você tem certos paradigmas, você faz certas escolhas. Olha, alguns hábitos começaram até bom. Não há nada de errado em você comer uma boa comida. O que é falha de caráter? A glutonaria. Não é verdade? Normal a gente comer um bom prato, com moderação, com controle. Agora, quando se torna defeito de caráter, vira um hábito. Por que é tão difícil libertar dos maus hábitos? Primeiro, por que é tão difícil? Porque eles estão comigo há muito tempo. Lembra que eu falei a semana passada? Camadas e camadas de maus hábitos que vão sendo incrustadas dentro da gente, que precisam ser quebradas. Se eu falar essa frase aqui, complete essa frase. Ser como eu é ser
Complete. Você mesmo aí. Ser como eu é ser o quê? Mal-humorado? Briguento? Mentiroso? Complexado? Ansioso? Omisso? Passivo? Medroso? Iracundo? Pornógrafo? Alcoólatra? Olha como Deus quer trabalhar na nossa vida. Eu estou falando situações aqui, você conhece seu coração. Porque Satanás me desencoraja. Cuidado, cuidado, porque o inimigo, ele não fala de maneira audível, mas ele te desanima facilmente. Ah, você não. Outros vão conseguir. Você não. Outros precisam do CR, mas você nem CR resolve. Não há culto que dê um jeito em você. Não há leitura da Bíblia que limpe seu coração. Você é um caso perdido. Isso é conversa enganadora. O diabo é o pai da mentira. Deus não está falando isso em seus ouvidos. O que é que Deus está falando? Conhecereis a verdade vai te libertar. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. A palavra de Deus é lógica. É lógica. Ela muda nossos pensamentos. Ela vai lá no íntimo, Hebreus 4, igual no barco. Ela muda lá o coração perverso, enganoso, e inclina o nosso coração para a gente buscar a Deus, porque aí fica mais fácil tomar as decisões, porque aí está trabalhando no nosso íntimo. Olhe para a cruz. Jesus, ele na cruz, ele fez tudo para você vencer as suas falhas de caráter. Olhe para a cruz. Portanto, como diz Hebreus, capítulo 12, desembaraçando-nos de todo o peso, que a gente poderia falar falha de caráter, e de todo o pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Então não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Fala para ele quebrar esse coração duro e se dispõe a ser tratado. É um processo. A gente não muda de um dia para o outro. Mas ele deseja que a gente melhore cada dia mais.